É o seguinte, galera, a gente tá aqui no nosso painel, né, de transferência de energia. No caso, esse aqui é como se fosse aquele painel que a gente faz utilização para transferir, né, a energia de terra e a energia do gerador. No caso, nosso gerador é esse aqui, ó, grandão, beleza? Ele, se eu não me engano, ele é de 150 kVA, ok? Esse gerador ele passou muito tempo desativado. E esse painel aqui também, ó, vou estar mostrando para vocês ele por inteiro. Passou muito tempo desativado também, e a gente começou a trabalhar nele já faz um pouco de tempo aí, né, para voltar a fazer ele funcionar. A gente fez algumas modificações aqui um tempo passado, ok? Que no caso foi a troca de alguns componentes, na verdade quase todos os componentes, desde os disjuntores, as contactoras, bornes, tá? A única parte que a gente não fez alteração foi nas contactoras principais, né, e fusíveis, tá? K30, que no caso é o controlador responsável por fazer todo essa transferência, todo esse trabalho, entendeu? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. É esse cara aqui que é responsável por fazer toda essa transferência de energia, quando a energia vai embora, quando volta e tudo mais, tá? Aqui a gente tem duas chaves que a gente incrementou, né, no nosso sistema, tá? E é o seguinte, galera, esse equipamento aqui, ele dá muito problema, muito mesmo. Esse K30 já é o segundo K30 que a gente coloca ele aqui. Ele funciona, logo no início ele começa a funcionar, depois ele apresenta algumas falhas, tá? As falhas sempre são as mesmas, ok? Só para ficar a critério, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui é uma placa eletrônica. Ela é a placa do nosso gerador, ok? Como vocês podem ver, ó, a placa reguladora do gerador. E essa aqui é uma fonte, tá? É uma fonte antiga, como vocês podem ver, ó. Ela serve exatamente para quê? Para manter a bateria carregando 24 horas, ok? Para quando a gente precisar que o sistema entre, o gerador entre, a bateria esteja carregada. No caso, as baterias elas estão alocadas aqui, ó. Ok, são duas baterias de 150 amperes ligadas em série, pois o nosso motor de partida é de 24 volts, ok? Aqui a gente tem um alternador, ok? Mas independente do alternador ou não, a gente tem a bateria sendo carregada através daquela fonte, beleza? É o seguinte, vou estar explicando algumas falhas que esse K30 que ele apresenta, ok? A primeira falha que ele apresentou quando a gente chegou aqui, na verdade não era o K30. A primeira falha foi referente ao comando, ao sistema, aos equipamentos, tá? Essa contactora aqui, ela é a contactora auxiliar dessa contactora maior, ok? Então como é que funciona? O K30 manda sinal para aquela contactora primeira e ela aciona a terceira, ok? Por quê? Porque essa contactora ela é grande, então para te acionar às vezes algo grande, tu precisa que venha de algo pequeno que tá vindo de algo menor ainda, ok? Devido à corrente, tudo isso mais, ok? Então a segunda contactora faz o mesmo processo. A segunda contactora aciona a quarta contactora, ok? Sendo que a primeira contactora é a nossa energia de terra, é o que vem do trafo, ok? Que aciona essa contactora grande aqui, ok? Faz a liberação. Essa liberação vem para essa caixa onde tem esse disjuntor, tá? Ok? Então como é que funciona? É dessa forma. O que acontece? O que estava acontecendo quando a gente chegou? Essa contactora ela entrava, porém essa aqui ela não estava acionando, ok? Quando eu chegava aqui e fazia isso aqui, ó, mexia nela, a contactora grande ficava entrando e saindo, sendo que só a contactora grande entrava e saía. A pequena mantinha selada, ok? O que eu percebi? Fui olhar o diagrama elétrico, ok? Então a gente tá aqui, ó, contactora 1, ok? Que é a contactora pequena, ok? E a contactora número 3, como eu já havia falado para vocês, que é a contactora grande. Então como é que funciona? Ó? A gente tem, como vocês podem ver aqui, ó, TRF. Então significa que tá vindo do nosso trafo, essa alimentação. Passa por um disjuntor trifásico, ok? Em seguida, seguindo essa linha aqui, ó, de comando, ela vem para o nosso disjuntor F3. Então esse disjuntor F3 é responsável por toda essa parte do comando da transferência de energia, da energia do trafo de terra. O
ok? Então a gente tem uma chave número 1. Essa chave ela fica normalmente fechada, no caso para fazer a ativação automática desse circuito, ok? Essa chave aqui, como vocês podem ver, ela tem 3 blocos de contatos atrás dela. Então logo mais eu vou estar mostrando para vocês ali. Então a gente tem o contato 3 e 4. 3 e 4 auxiliar, que é um bloco acoplado atrás dele, e o contato normalmente fechado, 1 e 2, ok? Da mesma chave, ó. Como é que funciona? A gente tem, depois dela, tem um contato 14 e 15 que vem do nosso K30, ok? Após isso, ele passa pelo nosso K1. Então, o K30, quando tiver energia, né, ele vai acionar, ele vai fazer a leitura interna dele lá, né, e ele vai fechar esse contato 14 e 15, sendo assim acionando o K1, tá? Porém, a gente ainda tem um intertravamento aqui pelo A2 de K1. Então ele vai passar pelo 61 e 62 do K2, que é a outra contactora pequena, ok? Sendo assim, quando essa contactora ela estiver ativada, ela vai fechar esse contato 53 e 54 de K1, ok? Sendo assim, ela passa pelos contatos de intertravamento da contactora grande também, tá? Da outra contactora grande, que é, no caso, é a do gerador, e liga o K3. O que estava acontecendo é que essa contactora aqui, ela estava entrando, porém essa aqui não. Então, fazendo uma análise do circuito, o que faz com que essa contactora acione aqui, sendo que essa aqui está dentro, está ativada? É exatamente esse contato ou esse. Então, a falha vinha nessa linha aqui, tá? Então, quando eu estava fazendo o teste lá, quando eu mexia a contactora, eu mexia lá, como eu havia mostrado para vocês, eu mexia nela, essa contactora ativa, entrava e saía. Então significa o quê? Que esse contato aqui, ele estava dando mau contato, porque quando eu mexia somente essa contactora, esse contato ficava abrindo e fechando, ok? Então, o que a gente fez? A gente fez uma manobra, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Aqui, galera, qual foi feita a manobra aqui, tá? Como vocês podem ver, aqui é o 53 e o 54. Vocês podem ver que eles estão desativados aqui agora, tá? O que eu utilizei? Eu tirei a fiação daqui e coloquei no contato 13 da minha contactora, ó, 13 e 14, ok? Aqui, ó, o 14, ok? Sendo assim, essa contactora não apresentou mais esse tipo de falha, ok? Então, a gente inibiu a falha e fazendo análise do circuito, tendo o diagrama em mãos. Por isso que eu digo, o diagrama é bem importante na hora de você fazer uma manutenção, que você faz análise do circuito, ok? E consegue às vezes identificar possíveis falhas naquela via, ok? Então a via que estava tendo problema era exatamente esse contato. A gente não poderia usar o 83 e o 84, pois ele já está sendo utilizado, ok? Beleza? Agora vamos para outra falha. A outra falha consequente desse sistema é K30, como eu já havia falado para vocês. E normalmente a que mais acontece são exatamente esses dois blocos de contato aqui, ó, 16, 17, 14 e 15. Onde vocês podem ver que esses contatos eles têm uma chave, como se fosse um relé, né, interno. Então esses dois contatos, o 16 e 17, é responsável por ligar o grupo, no caso é o gerador, e o 14 e o 15 é responsável por ligar a rede, no caso o nosso trafo. O que acontece é que esses contatos, normalmente, ou eles não fecham, tá, internamente, ou eles ficam fechando e abrindo automaticamente. O que acontece quando esse contato abre e fecha? Como a gente já fez uma análise do circuito ali, esses contatos que a gente havia visto ali, ó, por exemplo, o 14 e o 15 lá no circuito, e o 16 e o 17, eles são responsáveis por ligar a nossa contactora. E por sua vez, essa contactora ou ela é responsável por ligar as contactoras maiores, ok? O que acontece se esse contato ficar abrindo e fechando? Acontece que essa contactora vai ficar entrando e saindo, e essa contactora também, ocasionando o quê? Que a energia fique indo e voltando no sistema. Então fica dando aqueles picos de energia na fábrica, beleza? Qual foi a solução que a gente teve para resolver o problema, no caso, que estava acontecendo nesse contato 14 e o 15, que no caso era da rede, era o problema que está acontecendo na rede, esse problema, tá? Aí eu vou estar mostrando para vocês no esquema a alteração que a gente fez inibindo esse problema, tá?
Então o que que a gente fez aqui, galera, tá? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Como vocês podem ver, esse contato que eu acabei de mostrar para vocês, ele é responsável por ligar K1 e K1 por sua vez liga K3. Se esse contato ele ficar abrindo e fechando, né, por sua vez as duas contactores vão ficar entrando e saindo, como eu já havia falado, e vai ter oscilação de energia. O que que a gente fez? A gente fez um selo para que esse contato ficasse selado. Então o que que a gente fez? Vou trazer para cá para vocês, ó. A gente fez o selo, onde consta o 83 e o 84 de quem? Exatamente de K1, ok? Então, K1, ok? Vocês entenderam? Então, quando esse contato, independente se ele ficar entrando e saindo, no momento em que ele ativar K1, ele já vai ficar selado. Então, vai evitar que a energia fique oscilando. Beleza, galera? Então, essa foi uma solução que a gente encontrou para que evite esse tipo de falha através do K30, que ele apresenta muito essa falha. Outra falha que eu vou estar mostrando para vocês agora vai ser lá no K30 novamente. Outra falha, galera, voltando ao mesmo problema aqui, tá? A chave 1617 do nosso grupo gerador. O que que aconteceu agora? A gente fez todos os testes aqui e o gerador ele tá ligando, tá mandando energia. Então quando o K30 ele percebe que existe energia nele, né, independente de qual for a energia, ele vai liberar 14 ou 15 ou 16 ou 17. No caso da falta de energia, ele vai acionar o 16 e 17. Porém, esse contato ele não está fechando. Sendo assim, o gerador ele fica funcionando, porém não libera carga para a empresa, né? A parte do comando não funciona. Por quê? Porque internamente o 16 e 17 não está funcionando. Beleza? Então o que que a gente vai fazer? Eu vou estar mostrando para vocês lá no comando novamente no esquema elétrico. O que que a gente vai estar fazendo aqui, galera? Beleza? Esse contato aqui, como eu havia falado para vocês, 16 e 17 é do K30. A gente vai estar substituindo ele. Então a gente vai estar inibindo, tá, a função do K30. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 16 aqui e esse 17 aqui, 17 e 16, vamos simbolizar ele como 3 e 4, ok? Esse 3 e 4 vai ser de um contato separado, ok? Um contato de algum relé, alguma contactora, ok? Então o que que a gente vai fazer? O seguinte, nós vamos pegar esse contato dessa contactora e essa contactora vai ser acionada por onde? Através da nossa energia de terra. Porém, esse contato ele deve ser normalmente fechado. Por quê? Vou estar explicando para vocês. Então já vou estar riscando aqui, ó. Ele tem que ser normalmente fechado, tá? Então o que que a gente vai fazer aqui no nosso sistema, ok? Nós vamos, deixa eu pegar essa linha aqui, ó. Essa linha aqui é do trafo. A gente vai estar colocando uma nova bobina aqui, ó. Vou estar desenhando mais ou menos aqui para vocês. Uma nova bobina, A2, né? E A1. E vamos chamar isso aqui de... A gente tem até K4, né? A gente vai chamar de K5, ok? A gente vai pegar essa linha aqui, ó. E vamos pegar desse ponto aqui, ó. Beleza? É isso aí. Pronto, perfeito. Ok, vocês entenderam? Então a gente pegou desse ponto. Essa energia ela tá vindo, ó, desse disjuntor F3 que tá vindo do nosso trafo. Ok? Então quando o K5 for acionado, tiver acionado, e esse contato aqui ele é de K5, esse contato ele vai estar normalmente aberto, ok? Pois a bobina tá fechada, tá acionado, então esse contato ele vai estar aberto, ok? Então quando a energia faltar aqui, identificar aqui, o relé por sua vez ele vai desarmar. Dessa forma, no momento em que ele desarmar, esse contato aqui ele vai fechar, vai ficar nesse estado que vocês estão vendo agora, dando essa liberdade para que o sistema do gerador funcione, ok? Então o gerador ele vai entrar em partida normal, como ele já está funcionando, ele vai ligar e aí vai ter energia, ó, através dessa linha, ó, que vem do nosso gerador, ó, desse disjuntor, ok? Vai ter energia aqui e sendo assim vai ligar o meu K2, ligando o K2 liga com K4, ok? Em que momento esse contato aqui ele vai abrir? No momento que a energia voltar. Por quê?
Porque quando a energia voltar, essa contactora que é o K5, ela vai ser acionada novamente. Esse contato, por sua vez, ele vai abrir, ok? Vai desligar a parte do gerador, ok? No caso, a parte do comando de transferência, e automaticamente vai ligar o K1 e o K3, pois esse sistema aqui, por sua vez, ainda está funcionando, ok? Beleza? Outra coisa que a gente poderia fazer era o selo, mas nesse caso aqui, como a gente não está tendo esse problema, porque a gente vai estar utilizando a contactora, no caso a bobina aqui, não exatamente os contatos do K30, a gente não vai ter necessidade de fazer o selo, ok? Então a gente pode fazer como se fosse uma partida direta sem selo, ok? Agora a gente vai encontrar outro problema ali que a gente encontrou lá no K30 novamente. Bom, galera, a gente já fez a aplicação aqui, o João já terminou de fazer a aplicação, beleza? A gente fez a instalação dessa contactora aqui, ó, dessa nova contactora, ok? Como vocês podem ver, a gente utilizou o contato 21 e 22, como a gente já tinha determinado, tá? E o A1 e o A2, ele está sendo ligado pela energia de terra, no caso é o nosso trafo. Então nesse caso, ó, vocês podem ver de lateral assim, ó, que a contactora ela está ativa, pois a mesma contactora número 1 também está ativa. Vocês podem ver que o contato, ó, ele está intertravado, tá? Da parte interna, ok? Sendo assim, a gente está utilizando agora a energia do trafo. Essa contactora aqui também tá ativada, ok? O que a gente vai fazer aqui agora, galera? A gente fez algumas parametrizações aqui no K30, sendo que ele estava apresentando várias falhas. Por exemplo, na hora de fazer a partida do gerador, dava subtensão, mesmo que a tensão não tivesse sub, entendeu? Na hora de parar o motor ele dava. A gente conseguiu retirar essa falha, desabilitando essa parte de falhas, entendeu? A gente teve que fazer esse sistema aí, tá? Essa aplicação, esse parâmetro, para conseguir trabalhar com K30. Ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a simulação como se a energia estivesse indo embora. Então a gente vai desligar esse disjuntor. Se eu não me engano é esse ou esse, eu não me lembro agora de certo. É o primeiro, João? O segundo, que é o de terra, tá? E aí o K30 ele vai identificar que não tem energia. No momento em que a gente desligar esse disjuntor, essa contactora ela vai desligar, essa aqui também, e consequentemente essa vai desligar, porque ela não vai ter energia para selar, né? Lógico. E aí, quando essa contactora aqui, ela voltar para o estado dela normal, esses contatos aí vão ficar normalmente fechados novamente, tá? Pois agora no momento eles estão normalmente abertos, tá? Porque como ela está acionada, os contatos se abriu, tá? Impedindo que a contactora de baixo funcione, ok? Então na hora que ela voltar para o estado normal, tá? Ela vai dar liberação para que essa contactora aqui funcione, ok? Então vamos lá, ó. Aqui é o nosso gerador, já tá tudo funcionando, beleza? A gente vai dar partida. A gente olha aqui também, é bem importante se atentar a isso, que aquele no K30 ele tem que estar no automático, ok? Aqui ele me informa, ó, que tá no automático, a rede de linha, tá? Vou mostrar aqui para vocês a tensão que tá chegando, tá? Que ele tá fazendo a leitura entre fase e neutro, ok? Isso aqui no caso é a energia do gerador. A gente também vai fazer essa leitura aqui, tá? Então vamos lá fazer a simulação, ok? Vou desligar aqui o disjuntor. Então vocês vão ouvir um barulho de desarmar a contactora, ó, desarmou, ok? Tá desarmado. O gerador parou novamente, ok? E aí, qual foi a simulação? Simulamos que a energia foi embora e a energia retornou. Nesse momento, a energia retornou, a contactora selou novamente, tá? Fazendo a função que é para ela fazer, tá? Então esse bypass,
de energia, ela está funcionando agora no momento, ok? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma organização, vai tentar limpar aqui as contactoras, ok? Tentar organizar mais um pouco os cabos, limpar aqui, ó, que tá um pouco sujo, né? Fechar o quadro e deixar tudo funcionando. Vamos refazer a parte do diagrama, né? Quando a gente tiver mais tempo, a gente vai refazer isso aqui no próprio CAD-Sim, acrescentar essas linhas que foram acrescentadas no sistema, ok? Fazer um sumário, né? E fazer como se fosse um resumo de como é que está funcionando, para que outra pessoa que chega aqui consiga fazer isso. Pois, para que o sistema fique funcionando da maneira que está hoje, requer uns parâmetros, alguns tipos de parâmetros, tá? E o que acontece? É que quando esse K30, um exemplo, tá? Ele volta para o estado dele normal, ele reseta, um exemplo, alguém foi ali, resetou ele, ligou e desligou. Esses parâmetros de falha, pelo manual, eles voltam a ser ativados. Então aí ele vai continuar dando falha novamente, beleza? Mas é isso aí, galera. Quem gostou já deixa o like, compartilha e segue nós.